Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 17º domingo do tempo comum, nós ouvimos, como primeira leitura, uma parte do capítulo 4 do segundo livro de Reis, onde ouvimos a narração de como o profeta Eliseu, que fez grandes milagres e graças em nome de Deus, deu a comer a este povo que estava apenas com uma pequena quantidade, 20 pães de cevada e trigo novo. Esta já é uma imagem daquilo que o Senhor vai operar em seu próprio nome. Se nós olharmos no livro de Reis, no segundo livro de Reis, a vida do profeta Eliseu guarda muita semelhança às suas obras com as obras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a diferença clara: o profeta Eliseu não faz as coisas em seu nome, mas faz em nome de Deus. Como assim, nossos irmãos e irmãs já santificados no céu, os milagres que operam não operam por seu poder ou em seu nome, mas em nome de Deus. E o profeta Eliseu, vendo estes 20 pães, dá a de comer a essa multidão, e não só este povo come, como ainda sobra. Dizia, esta é uma imagem, já no Antigo Testamento, da obra muito superior e maior, e feita em seu próprio nome, que o Senhor Jesus vai fazer nesta multiplicação de pães. Aqui não se tratam de 100, 200 pessoas, mas contados aproximadamente 5.000 homens. É assim que São João narra. São Marcos vai dizer 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então imaginemos essa multidão imensa que segue o Senhor porque quer ser curada de suas doenças. Mas também alguns desta multidão imensa procuram o Senhor porque buscam palavras de salvação. Procuram conhecer o caminho reto que já os sacerdotes, os escribas e doutores da lei já não ensinavam. Ou, se ensinavam, pervertiam porque viviam mal. Essa multidão que busca o Senhor, é certo, muitos o buscam apenas para resolver os seus problemas, curar as suas doenças, livrá-los dos demônios e até matar a fome do corpo. É um pequeno grupo sempre que busca o Senhor para conhecê-lo e amá-lo e servi-lo. Neste domingo contemplamos que esta multidão de pelo menos 5.000 homens é saciada. Não comem um bocadinho e deixam para depois. Essa multidão é saciada. E ainda daquilo que sobra, recolhem-se 12 cestos. Notemos que tanto no relato do profeta Eliseu, como no relato de São João, sempre o Senhor Deus manda que nós façamos as coisas em seu nome. Quando Jesus pergunta a Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Diz São João, fez isso para pô-lo à prova, ou seja, para ver se os discípulos iam tomar alguma iniciativa. Aquele povo já estava horas ouvindo o Senhor, aquela multidão, ouvindo o Senhor, e não havia levado o alimento. E então, Filipe responde, nem se nós tivéssemos 200 moedas de prata, bastariam para dar um pedacinho para cada um. Então, é o Senhor dizendo, se virem, procurem, façam por si. Parece bruto isso, mas é a verdade. O Senhor, quando nos diz que devemos pedir o pão de cada dia, na oração que nos ensinou no Pai Nosso, Ele não diz que nós devemos pedir e ficar em casa de braços e pernas cruzadas, esperando que o pão caia do céu. Quando nós vemos as multidões famintas pelo mundo, Ele não diz que nós devemos esperar que alguém resolva por nós
a fome desses nossos irmãos. Ele diz que nós devemos resolver. E então daquele pouco que conseguimos arrecadar para matar a fome e a sede de tantos, Deus multiplica. Podemos ver isso quantas vezes aqui fizemos alguma campanha de alimento para famílias mais necessitadas. Um traz 1 quilo de uma coisa, outro traz 1 quilo de outra, ou traz um pouquinho, ou meio quilo, ou o que seja, e Deus multiplica, e nada falta e ainda sobra. É porque o Senhor quer nos convidar a servi-lo da melhor forma possível. E a melhor forma possível de servir o Senhor é servir aos irmãos. São João nos diz que aquele que diz amar a Deus, mas não perdoa e odeia ao irmão, a quem conhece, a quem vê, este é mentiroso e não ama a Deus. É por isso que este trecho da carta de São Paulo aos Efésios é muito claro para nós hoje. Diz São Paulo que nós devemos nos suportar uns aos outros, com paciência no amor, que devemos cuidar de guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. O que é que nos une? Senão um só batismo. E por meio deste um só batismo nós formamos um só corpo, a Igreja do Senhor. Um só corpo. Por isso que na igreja nós somos os membros e Cristo é a única cabeça e é o único Espírito que mantém esta igreja viva e na espera da volta do seu Senhor. Também São Paulo diz que há uma única esperança para a qual nós fomos chamados, a esperança de receber a vida eterna e viver com o Senhor. E complementa: há um só Senhor, de todos nós há um só Senhor, Senhor Jesus Cristo. Uma só fé, a fé que Ele deixou por meio de seus apóstolos e sua igreja. Um só batismo, não há outros batismos. Um só Deus e Pai, que é Deus e Pai de todos, e que reina sobre todos, e que deve reinar sobre todos nós, e que também age por meio de todos nós e permanece em nós, quando nós guardamos a unidade de amor no mesmo Espírito. Aqui é interessante que São Paulo nos deixa claro que há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só igreja. E no entanto, se nós abrimos os nossos olhos para a realidade em que vivemos, há milhares e milhares de pessoas que fundaram igrejas e dizem que fundaram em nome de Jesus e com o mandato de Jesus. Elas não podem mostrar esse mandato porque não têm, porque não receberam. Elas se autoproclamam sacerdotes, pastores, apóstolos, se autoproclamam. Em tempos antigos se trataria uma pessoa assim como um doente mental, como quem no hospício diz que é o próprio Deus Pai, ou que é Napoleão, ou algum rei importante. Nos tempos de hoje, se deve calar e dizer: não, está bem, cada um viva a sua fé. Notemos, São Paulo não diz que cada um tem a sua fé. Temos uma única fé, uma única igreja deixada pelo Senhor, na qual se professa um só batismo, e se professa no creio, aquilo que o Senhor nos deixou para crermos. Nós devemos respeitar as demais pessoas de outras crenças, mas esse respeito não quer dizer que nós aceitemos isso como verdadeiro. Pelo contrário, são falsos. São falsas todos aqueles que fundam igrejas para si mesmos. Alguns dizem: foi um anjo que me revelou que eu devia fazer uma nova igreja porque a igreja de Cristo se corrompeu. Começa com 2 erros graves. Primeiro, que o Senhor Jesus prometeu estar na sua igreja até o final dos tempos e que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Notemos
Quantos maus cristãos nós temos na igreja e já tivemos nestes milênios? Quantos maus sacerdotes, quantos maus bispos e quantos maus papas? E ainda assim a igreja não acabou. Prova claríssima de que ela é divina e não é humana. Não é um agregado, não é um clube. Outra prova claríssima é também quando São Paulo diz, entre os irmãos que começaram já na sua época a ouvir dissidentes, a ouvir gente que queria fundar outras igrejas, já na época dos apóstolos havia gente assim. E São Paulo dizia: se mesmo um anjo do céu vier pregar um outro evangelho, vier pregar uma outra doutrina que aquela que nós apóstolos temos pregado, São Paulo diz, seja anátema, diz, seja maldito, e malditos aqueles que ouvem essas falsas pregações. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É nesta fé, neste batismo que nós recebemos, que queremos pedir a Deus a graça de permanecer, porque não é simplesmente receber o batismo e dizer-se cristão. O Senhor nos diz que haverá de nos cobrar por nossas obras o que temos feito do nosso batismo. E por isso dizia ao início que a melhor forma de servir o Senhor, de fazer as obras que o Senhor nos pede, é imitar o seu exemplo. Olhemos para a cruz e vemos quem? Aquele que, não precisando, colocou-se a serviço de todos nós. Nestes dias em que vivemos, de multiplicação de seitas e novos grupos religiosos, em que cada um inventa para si um título e um nome para a sua nova igreja, nós podemos recordar aquilo que um escritor, há muitos anos atrás, escreveu: só tem direito de fundar uma nova igreja e se dizer cristão quem cumprir alguns requisitos. Primeiro, o fundador tem que ter nascido de uma virgem. Depois tem que carregar os pecados do povo, de toda a humanidade, sofrer, ser crucificado, ressuscitar no terceiro dia e depois estar sentado à direita de Deus Pai. Quem tiver isso na sua vida, este currículo, tem direito a fundar uma igreja. Quem não for capaz disso, então reconheça que está no erro e volte. Quero recordar também aqui o testemunho daquele homem que dominou durante um certo tempo toda a Europa, Napoleão Bonaparte. Quando os discípulos mais exaltados de Napoleão queriam fazer com ele como se fazia na Roma antiga, torná-lo um deus, um destes amigos, discípulos de Napoleão diz: vamos, Senhor, fazer aqui uma estátua para ti e divinizá-lo, porque o Senhor é um Deus, conquistou toda a Europa. E Napoleão, que de burro não tinha nada, não era um verdadeiro cristão, não tinha uma vivência cristã, mas sabia o que fazia da sua vida, dizia: nem posso, nem quero ser um Deus, porque para ser um Deus eu preciso fazer milagres, e nunca fiz nenhum. E para ser um Deus eu preciso morrer e ressuscitar. E morrer não quero, e ressuscitar não posso. Assim, cada um de nós pode se perguntar na sua vida: até que ponto nós dependemos do Senhor? Ou nós nos achamos que somos capazes de sermos deuses? Recordemos lá o início da narração do Gênesis, quando o Senhor proíbe Adão e Eva de comer um único fruto, e eles tinham todo o mundo como paraíso, todos os animais para dominar, todas as coisas para comer. E qual foi a tentação deles? A tentação que o demônio instilou no coração deles começa com esta frase: podem comer à vontade, ou seja, façam o que quiserem e vocês serão deuses. Aqui está, talvez, para nós, uma forma bem clara de percebermos como vai a nossa vida. Ou nós nos colocamos
na dependência absoluta de Deus, ou nós reconhecemos que o Senhor é nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Salvador, ou nós não reconhecemos nada disso e nos colocamos no lugar de Deus. Ao final deste evangelho, como narra no São João, diz que este povo viu esta fartura de comida e quis arrastar Jesus para fazê-lo rei. Não rei de suas vidas, rei de Israel. E Jesus, quando notou que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Nós podemos nos perguntar, por que este povo, que após encher a sua barriguinha, após ser curado, resolveu querer fazer Jesus rei de Israel? Porque muitos dos escribas e doutores da lei, interpretando a vinda do Messias, até hoje dizem assim, que a vinda do Messias vai ser um momento em que todos serão alimentados, onde haverá fartura material para todos, e tudo estará em paz. É uma interpretação um pouco exagerada da vinda do Messias, mas é a interpretação que até hoje os rabinos dão, que quando o Messias vier, todos serão saciados de alimento. Ora, isto é humanamente impossível, que toda a humanidade seja saciada de alimento para o corpo, muito menos de alimento para a alma, porque é necessário, para buscar o alimento do corpo, também antes alimentar a alma. O Senhor nos prometeu esta fartura em cada Santa Missa, a fartura do alimento da sua palavra, a fartura do alimento de seu corpo na Eucaristia, a fartura da sua presença entre nós. Que fartura maior precisamos? Que alegria maior temos do que estarmos aqui adorando e servindo o Senhor? Como podemos dizer que a Santa Missa é um momento seco ou vazio? Na Santa Missa também, em muitos lugares, há aqueles que vão apenas pelo pão material. O que é este pão material? Não só o pão de trigo, de cevada, mas para se sentir bem. E então, se a Santa Missa segue o rito que a Igreja, por meio dos apóstolos, assentou, não gostam. Mas se tiver grito, choro, pulo, quase como um circo de loucos dentro da igreja, aí se sente bem. E quando sai dali, volta a depressão, porque essas pessoas geralmente são maníaco-depressivos. Então aqui não estão em busca do Senhor, estão em busca de algo que os agrade e que os deixe felizes, uma felicidade temporária. Enquanto que a Santa Missa, seguindo os ritos que os apóstolos nos deixaram, na sua sobriedade, traz aquela alegria espiritual e aquele preenchimento interior que não podemos encontrar em qualquer outro lugar. Peçamos ao Senhor esta graça de permanecermos na mesma fé, vivendo o nosso batismo, servindo a todos os demais, sendo úteis para a Igreja e para o mundo, e também a graça de recebermos do Senhor tudo aquilo que é necessário para a nossa vida já aqui na terra. E mais ainda, a graça de buscarmos o Senhor porque o amamos, independente de termos recebido algo ou não dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.